Sejam bem-vindos ao podcast do Sistema Mídia Esporte. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, o Thiago Calma. Tudo bem, Fábio Bessa? Tudo bem. Cenário diferente, né? Sempre que a gente vem em alguma viagem é um cenário diferente, né? Gravações externas. A gente está em Rio de Janeiro, em Copacabana, viemos cobrir a World Cup de Triathlon aqui, né? Que vai acontecer nesse final de semana, não sei quando esse episódio está indo no ar, mas ou já aconteceu, né? Na verdade. É isso, e vamos aproveitar para gravar alguns episódios para vocês. Estamos fazendo a cobertura aqui do evento, então bastidores, a própria prova. Então estamos com a Bruna Mann e Gabriele Lemes cobrindo toda essa parte de solo. O Thiago também está cobrindo. Estamos aí fazendo as correrias, né? E estamos aqui para mais um episódio com vocês. Muito bom. Lembrar você que está assistindo no YouTube de se inscrever no nosso canal, deixa o like, comenta, compartilha com os amigos. No Spotify também, segue a gente, classifica 5 estrelas, deixe seu comentário. E se você quiser gravar um podcast lá em São Paulo, tem o nosso estúdio, né? O Estúdio Sistema, que você tem o quê? Toda a infraestrutura para começar um podcast, aí você pode tirar os cortes, a gente entrega todo o material para vocês. Melhor preço do Itaim, né? E tem a nossa patrocinadora também, a Kingston, que ajuda a gente com todo o armazenamento aqui dos conteúdos. Então, se você quiser conhecer os produtos da Kingston, tem um QR Code em algum lugar aqui da tela. Você é direcionado lá para o site da Terabyte Shop, a loja preferida dos gamers, e tem o cupom STEMA10, 10% de desconto em todos os produtos da Kingston lá no site da Terabyte Shop. Muito bem, Fábio Bessa, quem trouxemos? Trouxemos aqui Ivan Razeira, diretor-geral da CBTRI, para conversar um pouco com a gente sobre o World Cup, a sua história dentro da CBTRI também, tirar um pouco da dúvida do pessoal. A gente tem muito triatleta que acompanha a gente, pessoal que está começando no triatlon, pessoal de endurance também, pessoal da corrida, que às vezes ainda também não está no triatlon, gosta de acompanhar os conteúdos dos triatletas. Então, muito obrigado aí, ser uma horinha no meio desse evento aí. Eu que agradeço aí a oportunidade de poder compartilhar um pouco aí do trabalho da Confederação, contar um pouco da história do triatlon também. É muito bom estar aí, acompanho o programa já há um bom tempo e sempre muito bem produzido, muito bem informativo. Muito bem, então muito feliz, cara, de estar aqui. Eu acho que a gente poderia começar um pouquinho até do evento mesmo, né? Explicar um pouquinho o que é a World Cup dentro, né, da World Triathlon, né? Como que funciona, as pontuações que os atletas vêm buscar aqui, como que está inserido dentro do calendário de prova. Acho que você puder explicar um pouco sobre a World Cup para o pessoal. Claro. Bom, para quem não é do triatlon, até entender, né, a World Triathlon é a entidade que governa no mundo a modalidade do triatlon, principalmente com foco nas distâncias standard e sprint, né, que é a modalidade que tem nos Jogos Olímpicos. Então, tem a longa distância, tem o multisports também, tem as outras variações, né? Tem o aquabike, que é só nadar e pedalar, tem o duatlon terrestre, tem o aquatlon, tem o triatlon nas curtas distâncias e tem o triatlon na longa distância. Recentemente ela anunciou uma parceria, né? Ela se associou ao T100, que é um braço ali de provas de meia e longa distância, que o T100 se associou ao Challenge. Então, assim, meio que está se criando um ecossistema voltado a todas as distâncias do triatlon no mundo. Especificamente no Rio de Janeiro, aqui a gente tem uma etapa da Copa do Mundo, World Cup, que é um evento que já pontua na classificação de Los Angeles, né? Então, para se classificar para os Jogos de Los Angeles ou para qualquer Jogos Olímpicos, existem alguns critérios. Dentre eles, o atleta tem que competir as etapas do circuito mundial da World Triathlon, nas distâncias sprint e standard, tem as duas distâncias, aqui vai ser sprint especificamente, e conforme o resultado dele, o desempenho dele, ele faz uma pontuação nessas provas. Então, a World Cup é um desses eventos, né, que oferece uma pontuação. A gente tem as WTCS, que são como se fossem os eventos de maior pontuação, e um segundo nível é a World Cup. Depois a gente tem as Copas Continentais, tipo America's Cup, European Cup, que são eventos que oferecem um pouco menos de pontuação, mas soma nesse ranking para que o atleta ele consiga fazer a classificação dele para os Jogos. O período de classificação ele tem, são 2 anos, começou em 18 de maio desse ano e termina em 18 de maio de 2028. O atleta pode competir quantas provas ele quiser do circuito e ele soma os 12 melhores resultados. Entendi. Então ele pode fazer, 30 provas, os 12 melhores resultados dele vai compor o ranking de classificação dele.
E desses 12 resultados, se eu não me engano, 4 precisam ser na distância standard. E aí o resto pode ser na distância sprint. E ambas as provas hoje oferecem a mesma pontuação. Entendi. E aí, nesse ranking, por exemplo, né, eles vão pontuando, pensar, né, Brasil. Aí os melhores pontuados, eles são automaticamente classificado ou a confederação elege baseado no ranking ou mais baseado também no momento do atleta? Como é que é a escolha, né, para os Jogos Olímpicos? E quantos atletas são em cada país? Aí, daí existe uma composição de regras, assim, os 21 primeiros do ranking de classificação, eles têm vaga direta. A vaga sempre é do país, da nação. Entendi. A World Triathlon sempre atribui a vaga, mesmo que tenha sido conquistado, vamos supor assim, que a vaga, o Miguel Hidalgo conquistou uma vaga, pelo ranking dele. A vaga é atribuída ao país, o país cria um critério interno para definir quem vai ocupar aquela vaga. Então, comumente no Brasil, a vaga é atribuída ao atleta que conquistou ela. Esse é o padrão que a gente costuma fazer. Uhum. Mas tem países que têm uma quantidade maior de atletas e eles fazem elegíveis, né? E daí, só abrir um parênteses aqui, que é muita regrinha. Estar entre os 160 desse ranking é o critério de elegibilidade. Então, o atleta precisa estar entre os top 160 do ranking. Se ele estiver em 161 e o país quiser levá-lo, não pode, porque não tem o nível técnico necessário. Então, está entre os 160, ele pode. Então, tem países, por exemplo, se não me engano, nos Estados Unidos, ele faz uma seletiva nacional. Então, vamos lá, o país abriu 3 vagas. Né? Ele conseguiu 3 vagas. Tem países que conseguem 3, 2 ou 1 vaga. Conseguiu 3 vagas nos Jogos de Los Angeles. A vaga do atleta A, B e C abriram essas 3 vagas. Eles fazem uma seletiva nacional com todos os atletas elegíveis, que estão entre os 160, para definir quem serão os 3 atletas que representarão os Estados Unidos nos Jogos. Eles já fizeram isso algumas vezes. Né? Isso causa uma certa polêmica. Tem países como a França que também... Eu lembro nas últimas Olimpíadas que a França acho que levou um atleta que não estava entre os 3 ali melhores entre eles. Eu acho que, se não me engano, ele tinha se machucado, daí ele ficou um tempo afastado. Isso. O Vicente Luiz vinha melhor em condições de resultado. Enfim, são critérios aí, é sempre uma grande disputa, né? E esse padrão dos Estados Unidos, ele faz isso também no atletismo, né? Ele faz na maratona, as trials, porque eles querem levar os que estão melhor preparados. Porque como o sistema de classificação dura 2 anos, às vezes o atleta ele tem uma consistência nesses 2 anos, mas de repente ele chegou ali na reta final e ele não é o melhor para a medalha. Ou fez um primeiro ano muito bom, o segundo já não tão bom. Então, eles criam isso. Nos Estados Unidos, no atletismo, como é por índice, né? Então, às vezes eles têm lá, o índice dos 100 metros é X, e eles têm 20 atletas que estão dentro do índice olímpico. Desses 20, quais serão os que irão? Aí, os que fizeram os melhores índices, às vezes o cara fez o índice lá atrás, 2 anos antes, o melhor índice é daquele atleta, mas ele não está bem para os jogos. Sim. Então, eles fazem ali, vamos ver, os 3 melhores a gente leva. Então, funciona assim, hoje o critério de classificação é uma corrida longa, desgastante para os atletas, porque são 2 anos onde tem que ter estratégia de selecionar quais são os eventos. Esse aqui é um dos eventos, né? A gente fez questão de esforço, né, para trazer para o Brasil justamente para que os atletas brasileiros tenham oportunidade competitiva dentro de casa. Estamos com 21 atletas na prova, então atletas que às vezes não estão no nível de competir fora, conseguem fazer uma pontuação aqui, já entra no ranking mundial, já melhora a sua posição de ranking mundial, consegue abrir vaga nas provas lá fora. Porque para o atleta entrar no start list é pelo ranking mundial, então não é o país que define. Nesse sentido, os atletas que, eu quero participar da World Cup do Rio, qualquer atleta aí do Brasil que quiser participar do triatlo de alto rendimento, ele vai entrar na waitlist, a lista de espera. Essa waitlist é composta por todos os atletas do mundo que pedem para participar daquele evento. E ela é ordenada pelo ranking mundial. Quando abrir o start list, a gente tem 65 vagas na prova. Então, vai entrar conforme essa ordem do ranking. E aí, às vezes, o atleta está lá atrás e ele não consegue entrar naquela prova. Por isso que, às vezes, a gente vê assim, um atleta que se lesionou e ficou muito tempo fora, ele não está nas WTCS, é um atleta muito bom. Né? Vamos lá, a Gil Jorgensen, que se afastou, ficou um tempo fazendo provas de corrida, quando voltou ela teve que fazer provas de
de World Cup, Copa Continental, para fazer pontuação, Vai conseguir na pontuação. para ir subindo no ranking, para daí conseguir largar numa WTCS. Entendi. Ô, Ivan, e como é que foi para trazer aqui, né, o evento para o Rio de Janeiro, tudo? Como é que foi essa movimentação aí da CBTRI também? É um evento que é um desafio grande para a confederação, porque assim envolve uma série de negociações, né? Tem desde a parte financeira, que é viabilizar o recurso para o evento estar aqui. A gente tem que atender um caderno de encargos da World Triathlon, ou seja, a gente tem um contrato com regras bem definidas de entrega, né? Ou seja, um padrão de prova, que, claro, a gente tem competência técnica no Brasil para fazer. Sempre tivemos, todas as gestões da confederação fizeram praticamente eventos internacionais aqui. A gente sabe que a qualidade das nossas provas são boas. Mas a gente lida com recurso público, então é toda uma ginástica para caber no orçamento. Ao mesmo tempo, a gente tem que amparar os atletas a continuarem competindo, manter a organização das competições nacionais, tudo. E o segundo ponto, que é mais desafiador, que foi mais desafiador, é que a gente está fazendo Copacabana. E aqui é Rio de Janeiro, uma região turística com fluxo muito alto, tem muito evento já, né? Tá tendo campeonato aqui de vôlei de praia, então existe uma demanda grande por isso e ao mesmo tempo um impacto na cidade muito grande. E para as autoridades e para quem faz a gestão do município autorizar, é uma negociação longa, assim, precisa ter uma certa articulação na cidade. E, ao mesmo tempo, o evento tem que entregar um valor para a cidade, né? E é um trabalho que a gente está fazendo de retomar, que 10 anos depois dos Jogos, né, não é o mesmo percurso dos Jogos, por questões óbvias, né? Por exemplo, está sendo sprint, um dos motivos é porque a gente não consegue fechar o dia inteiro aqui. Quando a gente vai fazer um standard, precisa ter a prova, vamos lá, a prova feminina, a gente precisa reservar 2 horas, depois tem um intervalo de pelo menos 1 hora, depois mais 2 horas para a prova masculina, então depois mais 1 hora. Então tu tem ali o Período muito grande, 6, 7 horas aqui, né? fechado. O sprint a gente vai largar às 7 o feminino, às 9 o masculino, 10h30 já liberou tudo. Premiou. O impacto é menor. Mas aí o município comprando a ideia, ano que vem, se possível, a gente faz na distância standard. Não no percurso dos jogos, porque o percurso dos jogos ele tinha uma subida, né? Questões técnicas, a World Triathlon até pede para a gente deixar o percurso mais técnico, mas aqui quem conhece a região é muito difícil de fazer, não tem subida aqui, se tiver subida eu tenho que fechar um bairro todo, deixar pessoas presas em casa durante horas, e a gente sabe que não é tão fácil assim de fazer, então esses são os maiores desafios que tem, mas faz parte do jogo. Mas é bonito o cenário, né? Vai ser bonito. bonito. Que bonito. Deve ter feito muita reunião aqui, né? Putz, eu imagino. E falando um pouquinho dos eventos pré-prova, né? Porque a Bruna estava contando, explicando um pouco para a gente que a dinâmica é um pouquinho diferente, então os atletas fazem reconhecimento de percurso. Como que é esses dias anteriores? Ela estava falando também, acho que do congresso técnico, que o atleta tem que estar lá pontualmente, se ele atrasar tudo, ele toma penalidade, é isso mesmo? Como é que é? Isso aí, Existe todo um cronograma e um rito, né, a seguir. Então, assim, primeiro que para um evento de World Cup, uma das exigências é que a gente ofereça o transporte de aeroporto, hotel, aeroporto, hotel oficial, e que a gente tem um hotel oficial. Então, essa é uma exigência, uma obrigação do organizador. Então, todos os atletas e área técnica e equipe de World Triathlon que estão aqui, a gente precisa fazer essa logística, só para ver o impacto que é do evento, que não é só, vamos dar largada, né? Começa já dias antes. Vocês são responsáveis por buscar, trazer... Então, assim, todos os atletas, e a gente tem que contratar a equipe de receptivo, toda essa parte, né? E fazer toda essa logística, agendar horário de voo, fica tudo com a organização. Aí os atletas, a gente tem que oferecer uma piscina de treinamento, também é obrigatório, então a gente fez a parceria com a SFX aqui, muito, muito bem sucedida, né? Uma piscina, um lugar de treino muito bacana, na Urca ali, né? Uma piscina de 50 metros, e fazer todo o agendamento dos atletas, um sistema de agendamento para eles marcarem horário na piscina, serem recebidos lá. Então isso é o pré-prova e são as obrigações que a gente tem. Depois,
A gente tem que oferecer também o reconhecimento de percurso do ciclismo, natação. Então, no sábado de manhã, bem cedo, e por ser aqui em Copacabana, vai ser às 6 horas da manhã. Não vai ser percurso fechado, vai ser balizado pela Guarda Municipal, então vai ter escolta na frente e atrás, porque é uma exigência eles reconhecerem o percurso, pedalarem no percurso. Durante a semana é impossível, né, pedalar no percurso aqui. E ver se tem as curvas como são, se tem alguma situação de obstáculo, né, e tal. E aí tem o briefing depois, que por padrão às 4 horas da tarde, no dia anterior, aonde é presença obrigatória do atleta também. E se o atleta ele não comparecer, ele toma um pênalti de 10 segundos. Então ele já larga, o pênalti ele toma na área na T1. Ele larga a prova e aí fica 10 segundos na T1 porque ele perdeu o briefing, que é uma obrigação do atleta participar. Tem outras curiosidades assim que os atletas não sabem muitas vezes. Por exemplo, o atleta ele assina um contrato com esses atletas de alto rendimento com a World Triathlon. Então eles estão também sujeitos a várias regras. E uma que muitos nem sabiam, né, ou muitos não sabem, é assim: pedalar sem capacete. Ele pode ser penalizado. Eu estou aqui 3 dias antes da competição e eu estou indo na padaria. Entendi. Ele pode ser penalizado se ele estiver sem capacete. Não pode pedalar sem capacete. Isso muitos atletas não sabem. Assim, eu sempre estou instruindo os atletas mais novos que um oficial técnico, e principalmente no dia anterior à competição, eu estou indo no briefing, estou indo no reconhecimento, tem que estar com o capacete o tempo todo, né? Então o atleta ele faz parte do evento, não só na hora da largada, ele faz parte da estrutura, ele faz parte do evento o tempo todo. Isso ele tem que criar essa consciência também. A prova começa antes da largada. Ô Ivan, e agora, bom, indo um pouquinho para a sua história também, cara, conta pra gente aí como que se deu a entrada do esporte na sua vida, o triatlon, tudo. Acho que é legal a gente conhecer essa parte do Ivan também. Daí vai entregar a idade, né? Voltar no tempo aí. Bom, o triatlon, eu comecei a praticar o triatlon em 1993. Eu tinha 13 anos, morava em Florianópolis na época. E foi muito, muito por acaso, assim, porque eu tinha pré-adolescente ali, começo da adolescência, né? E na década de 90 estava começando o negócio do mountain bike no Brasil, a febre das bicicletas importadas que estavam chegando, as Specialized, as Mongoose, as Trek. E aí eu tinha o meu primo, no bairro dele, tinha uma galera que andava com essas bikes, estava começando no mountain bike, assim, e aquilo ali me chamou a atenção, né? Vontade de participar e tal. E aí meu pai me deu uma grana, só que tipo, não dava para comprar uma mountain bike, eu consegui comprar uma Caloi 10. E aí eu saía para andar com o pessoal pelo bairro, ficava rodando para lá e para cá. E um dia eu fui assistir uma competição de mountain bike e tava a Naida Freitas, que hoje é presidente da federação lá de Santa Catarina, e ela estava fazendo uma panfletagem que ia ter um duatlon terrestre, ela estava organizando. E eu nem sabia, não tinha noção, assim. Daí eu falei, no mountain bike eu não podia participar com a minha bike, mas aí eu falei, essa aqui eu posso fazer. E aí eu me inscrevi nessa competição. Participei, gostei, e aí não parei mais. Aí fui tendo incentivo em casa, meus pais sempre me incentivaram muito. Aí eu já sabia nadar, tinha feito, por mais que eu nade muito mal, mas eu tinha feito natação desde pequeno. Aí eu fiquei sabendo do triatlo, falei, vou me aventurar nessa. Aí eu gostei da brincadeira, comecei a correr por conta disso, eu não gostava de correr, evitava correr, assim, tinha uma resistência com corrida absurda antes. Eu fazia escolinha de futebol, de tênis, de vôlei, essas coisas assim, e nunca corria quando tinha preparação física, porque eu não gostava de correr, eu me sentia desconfortável, assim. Mas aí por causa da competição eu comecei a treinar a corrida. E aí foi lá que começou. E eu comecei a me destacar na minha faixa etária já desde o começo, e por ironia do destino a corrida era a minha modalidade que mais me destacava. E eu fui gostando da brincadeira, assim, e era um negócio que o triatlon estava começando também a se popularizar bastante, aí fui descobrindo provas, aí Troféu Brasil, aí fui competindo no Troféu Brasil, aí já sai de na época tinha 1.500 atletas fazendo prova já no Troféu Brasil, era um negócio grande, assim. Depois teve Campeonato Brasileiro em Balneário Camboriú no ano seguinte, ali 1 ou 2 anos depois, e eu sempre ficava bem ali, pegava pódio, ganhava uma provinha ou outra, isso anima, né? Tipo, o resultado, o desempenho acaba animando, né? Se só tomasse pau, com certeza não tinha continuado. Então acabou que
que eu vi que eu levava jeito pro negócio. E eu gostava de fazer esporte, mas eu era ruim em qualquer coisa que eu me metia, assim, eu era muito ruim, e aí era desanimador. Mas eu sempre, meus pais sempre me incentivavam, falavam, não, faz. E aí quando juntou, assim, eu ser um pouquinho melhor, assim, no desempenho numa prova, aí eu fui ficando. Aí fui gostando, fui conhecendo, me envolvendo com a parte de treinamento, e foi lá que começou. Daí fiz campeonatos, aí comecei a participar de campeonato brasileiro, aí fui campeão brasileiro júnior em 97, fui para campeonato pan-americano, fiz pódio no campeonato pan-americano 2 anos também na categoria júnior, e fui me aventurando ali, competindo alto rendimento até 2006, campeonato brasileiro, participei de algumas etapas internacionais, em 2003 eu fui para a Europa, fiz algumas etapas de World Cup lá. Na época, o World Cup lá era o principal, assim, não tinha WTCS, era o World Cup, era o top, né? E foi uma experiência muito, assim, eu não consegui grandes resultados depois disso, até porque a forma de investimento, de incentivo era diferente na época, não tinha o amparo que hoje os atletas têm, né? Então, assim, eu cheguei a ser 100º, 25º do ranking mundial, mas tudo tirando do bolso e patrocínio e tentando viajar para cá e para lá. Hoje, um atleta com esse ranking, ele tem todo o suporte da confederação. Ele entra na equipe... Não tinha na época nada. Não tinha nem obrigado, nem Que parabéns. Era meio que... tem boas aventuras aí. Com essa temporada que eu fiz na Europa, eu fiz uma vaquinha, na época eu fiz uma paiejada lá em Floripa, eu reuni os amigos, cobrei R$25, juntei 2.000, deu até 100 pessoas, juntei R$2.500, aí eu ganhei a passagem do Instituto Guga Kirten, olha só. Fui para lá fazer algumas provas, aí competi, arrumei lugar para ficava em casa, né, de conhecido, competia, era uma aventura, assim, né, correria. E nesse período, porque você estudou também educação física? Estudava. Era paralelo as coisas? Você estudou lá Eu fiz faculdade em Florianópolis. Na UDESC. Por coincidência, eu morava na rua da faculdade, desde que eu me mudei para Florianópolis, praticamente, a vida inteira. Por isso que eu fazia muito esporte, porque na faculdade tinha escolinha de um monte de coisa, eu ia lá e desde pequeno eu frequentava. Tanto quando eu entrei no curso, eu já conhecia os professores, eu já era meio conhecido lá. Porque o meu técnico, ele era professor lá e pesquisador, e aí eu era envolvido, assim, laboratório de fisiologia, desde os 13 anos, 14 anos eu estava dentro de laboratório de fisiologia. Biomecânica, eles montaram em 96 um laboratório de biomecânica lá, que era, na época, o mais completo do Brasil, e eu estava envolvido, que eu era meio que a cobaia, principal, precisa fazer um teste aqui de VO2, não sei, chama o Ivan, daí eu ia lá. Mas você gostava de estudar também, essa parte? Eu gostava, aí eu adorava, porque o meu treinador, ele sempre tinha uma capacidade, assim, muito de ensinar os atletas, ele sempre explicava o que era um limiar anaeróbico, o que é um VO2 máximo, o que é lactato, o que é isso, o que é aquilo, e a gente, desde pequeno, desde o começo, eu fui educado, assim, com esse conhecimento. Aí ele passava, tu vai competir no calor, estuda esse artigo aqui sobre termorregulação. Então isso foi formando a minha base ali. E eu gostava, sempre gostei dessa área, né? E aí eu fiz a faculdade ali, fui me envolvendo, e continuei competindo, nunca deixei de estudar. Porque até para mim, assim, dentro da minha casa, o estudo sempre foi a prioridade, assim, e eu tinha uma meta pessoal que era entregar a minha formação acadêmica para minha mãe e para o meu pai, né? Então, era algo que eu sabia que... dava para gerenciar super bem, né? Na faculdade, tu entra, fica muito mais fácil depois, né? Até o ensino médio era mais difícil. Depois da faculdade, eu tive 2 anos, eu estudava de manhã, e tinha o resto do dia para treinar, e 2 anos o curso era à noite, daí eu tinha o dia inteiro para treinar. E como eu já tinha afinidade, para mim foi muito fácil, porque eu ia para uma aula de fisiologia, eu já sabia, eu ia para aula de treinamento, eu já sabia sobre treinamento, sobre periodização, já tinha estudado aquilo e já tinha vivido aquilo. A minha maior dificuldade era, tipo, handebol, dança, basquete. As outras Os coisas. professores, eu lembro que eles disseram, só vou te dar 7 aqui, porque eu sei que tu não vai trabalhar com isso. Lembro até, eu fiz uma prova de recuperação de judô, o professor falou, Ivan, eu sei que tu compete, e eu tinha maior apoio, né? Às vezes ficava 2 semanas viajando,
E eu tinha as faltas abonadas, que eles sabiam que eu estava competindo, tinha um incentivo, era muito legal, assim, a relação com a faculdade, né? Porque eles me conheciam desde de sempre, então era muito natural. Mas o desafio era essas disciplinas aí diferentes. E, cara, com quem que você competia ali na época? Quem que você tinha de inspiração também? Você tem alguma prova, algum momento que ficou marcado aí, cara? Tem alguns, assim. Eu sou contemporâneo do Juracy, que acho que é o atleta, assim, que é uma grande referência. O Fábio Carvalho, Santiago Ascenso. A gente era toda a mesma faixa etária. Tanto que quando eu fui campeão brasileiro em 97, o vice-campeão foi o Santiago, e acho que o terceiro foi o Fabinho. Né? Então você ganhava dos caras. Nessa época, durante um tempo eu tive essa... O Fabinho tá aqui, vai comentar a transmissão. O Jura, quando começou assim, ele tomava pau de mim, né? Depois Pode falar isso, o jogo virou. Tem as fotos lá do Sesc Caiobá, a gente com 16 anos, né, no pódio, tá ali, tipo, eu em primeiro, o Juracy, acho que em terceiro, assim. E Santiago, nós competia muito, assim, essa época, muito, era todas as provas, eu e ele disputando, era muito legal. Tinha o Adriano Bastos, né, que é uma referência aí de São Paulo na corrida, mas o Adriano começou ali no triatlon, e ele era uma corrida absurda, ele já tinha. Eu lembro, sim, até hoje que ali quando a gente tinha 17, 16 anos, ele corria ali os 5.000 na casa dos 16, 15 alto. A gente não corria mal, a gente corria 16:40, eu, Santiago, assim, 17, o Fabinho. Mas o Adriano, ele vinha lá de trás, ele nadava muito mal, né? Então ele saía... conseguia nadar pior que eu, ele saía lá de trás, ele pedalava legal. E era uma dinâmica doida, assim. Fabinho nadava muito, pedalava muito, não corria tão bem. É legal, ver como os atletas se reconstroem. O Santiago era um atleta nessa idade que ele não pedalava bem, por incrível que pareça, um dos melhores ciclistas do Brasil no triatlon, e ele não pedalava bem na época, ele nadava melhor que eu e ele corria muito parecido, mas no ciclismo eu tirava a diferença da natação e abria ainda no ciclismo dele. Depois, na corrida, a gente fazia uma corrida parecida. Então esses são assim, os que eu competia mais, mas aí tinha, quando eu entrei ali no alto rendimento, né, na categoria principal, aí comecei a competir com o pessoal mais velho, né, Virgílio de Castilho, Armando Barcelos, Marcos Ornelas, Antônio Mansur, Leonardo Casadil, enfim, essa galera, o Manzan já estava meio parando, assim, Leandro Macedo, fiz algumas provas contra eles, assim, que eram as grandes referências, né, eram os caras que abriram as portas lá fora, né, as lendas que a gente tem, assim, que colocaram o triatlon masculino brasileiro num patamar de reconhecimento internacional, né? Foram, acho que, os primeiros no circuito mundial a mostrar que dava para correr na casa dos 30 minutos, os 10 quilômetros, né? Eles foram os primeiros ali, disputavam provas na chegada, né? O World Cup em Ilhéus, acho que em 96, teve uma que eles... Tem assim, uma competição bem bacana, um contra o outro. Eles têm títulos pan-americanos. O Leandro ainda chegou aí para jogos, né? O Manzan acabou não seguindo nessa direção. Mas assim, o cara que eu mais admiro, em termos, pensando assim, atleta, acho que mais completo que a gente teve é o Alexandre Manzan. É o cara assim que ele era um ponto fora da curva, né? Acho que até ele escreveu um livro e ele relata assim que se ele tivesse tido um foco, ele era meio assim visto como um rebelde porque ele gostava de curtir, ele curtia ser triatleta, mas ele curtia a vida, o estilo de vida. Não tinha aquela coisa, não era tão, sou profissional disso, tão focado, tão determinado, até porque a modalidade não era tão assim nessa época. Mas ele, sem dúvida nenhuma, o cara que eu vi competir assim com um potencial absurdo. E aí depois veio a geração mais nova, que alguns ainda estão aí, que é legal ver, né? Tipo o Reinaldo Colucci, né? Conheci, ele tinha tipo 17 anos, assim. Pequenininho. Ele era pequenininho. Eu já era, não era, ele era grande. Pequenininho. Eu lembro até hoje, Ironman de Florianópolis, 2000 e alguma coisa, um dos primeiros, ele com 18 anos, fazendo a prova, pedalando com uma Aerotech, aquela bicicleta, ele chamava Aerocrack, né, porque ela quebrava, uma Aerotech, acho que amarela, assim, uma bike simples, guidão, clipezinho, nem sei se tinha. E ali, liderando a prova,
Depois ele acho que ele fez 4º lugar, se não me engano, assim, e correndo ali super bem, correndo na casa dos 4 km, acompanhei um percurso assim, então, menino que veio, na época o menino, né, veio hoje e ainda tá aí, né, tá aí incomodando o pessoal. Tinha o Chicão, né, o Chicão veio um pouquinho depois ali também, um grande atleta, e toda essa geração, o Igor Amorelli, né, que é lá de Santa Catarina. O Igor, quando ele começou a despontar, eu já estava meio que desacelerando, mas tem algumas provas assim que a gente fez e competimos assim, um contra o outro. É muito legal ver, né, ver essa turma. Que legal. E, Ivan, a gente te apresentou no começo como diretor-geral da CBTRI, mas você já está há um tempo lá e teve outras funções, né? Como que foi essa entrada na confederação? Você já foi, né, gestor técnico de alto rendimento, para 2 Jogos Paralímpicos como responsável. Como é que foi essa entrada na confederação, o convite? Eu já fui dar uma almoxerifada e agora eu comecei lá. Foi como tudo na minha vida, meio sem um planejamento, mas de certa forma o triatlon sempre me puxa para algum lugar, assim, e interessante ver, né? Mas eu comecei a contribuir na confederação em 2017, voluntariamente, para acompanhar os atletas do paratriatlon, porque um dos atletas que eu treinava, o Jorge Fonseca, comecei a treinar o Jorge em 2012, muitos devem conhecer, né? Um atleta que tem hoje uma amputação de braço, foi para os Jogos de Tóquio como atleta paralímpico, e eu conheci ele, eu trabalhava com treinamento de corrida e triatlon em Joinville, tinha uma assessoria, e aí em 2012 ele apareceu lá para começar a conhecer o triatlon, e eu falei com ele, cara, eu nunca trabalhei com pessoa com deficiência, para mim vai ser um desafio, vamos lá, tamo junto, né? Não, não vou nem te cobrar por isso, que vai ser um aprendizado para mim, vamos na parceria aí. E aí eu descobri depois que ele tinha um potencial atlético bom, porque ele começou a fazer as provas locais ali, o GP lá de Balneário, e começou a incomodar o pessoal. E ele é muito habilidoso na bicicleta, ele é uma prova com subida, ele sobe em pé pendulando uma subida que amador empurra. Tem noção, ela tem 19% de inclinação na parte mais dura e ele sobe pendulando com um braço só. Fora isso, né, nada super bem para quem tem um braço só, nada ali em 12 minutos, os 800 metros, com um braço só. E também se corre super bem. Daí aí a gente descobriu que tinha esse universo do paratriatlon, que também estava meio começando no mundo, a World Triathlon investindo. Em 2013 ele foi para um campeonato mundial em Londres. A gente deu um jeito lá de conseguir para ele ir. Então a gente foi vendo, aí agora em Rio 2016 foi os primeiros jogos que ia ter o paratriatlon, Jogos Paralímpicos. Aí nos preparamos para classificar, só que por mais que ele fosse só para fazer um parênteses, paratriatlon tem 6 classes funcionais, né? Não é todo mundo como é no alto rendimento do Olímpico, né? Todos contra todos. Uhum. Não tem uma divisão por idade, mas tem uma divisão por nível de comprometimento da deficiência. Então os visuais competem numa classe, os cegos, os cadeirantes em outra classe, e as outras deficiências físicas motoras, elas são escalonadas conforme o nível de comprometimento. Então a pessoa que tem, por exemplo, o Ruiter hoje, que é um atleta nosso, que não tem aqui a parte final, né, de antebraço e mão, ele é um PTS 5. O Jorge é um PTS 4 porque ele não tem o braço todo, né? Entendi. Se alguém tem um comprometimento, uma paralisia cerebral que compromete mais, pode ser um PTS 2. Um biamputado de joelho é um PTS 3. Um biamputado de coxa é um PTS 2. Então, conforme a perda de função que ele tem, que isso passa por uma classificação, ele está numa categoria. E para os Jogos do Rio, de 6 classes, eles escolheram só 3 masculinas e 3 femininas, e a do Jorge ficou de fora. Então e ele era o vice-líder mundial assim, na classe dele, e com certeza ele iria. E com certeza ele seria medalha se a classe tivesse. É por questões econômicas, né? Porque não foram todos. Eles vão introduzindo aos poucos. Os Jogos de Los Angeles vai ser o primeiro Jogos que vai ter todas as classes do triatlon. Então, a Paris ainda ficou uma feminina de fora, porque como é uma modalidade que está em desenvolvimento, tem classe que tem poucos atletas. Se a gente pegar uma PTS
2 feminina, que é uma classe baixa, vou te dar um exemplo, uma pessoa que tem uma amputação alta, que é transfemoral, né? Eu não tenho o joelho, mas tem uma perna aqui, ele é um PTS2, ele corre com uma prótese aqui. Só de ter o joelho já faz uma grande diferença na classificação, porque esse movimento aqui é muito importante para a corrida. Quem não tem o joelho tem que chutar meio que, e tem que ter uma articulação, um joelho de $60 mil para poder correr. Então, as classes, a PTS2 ficou de fora porque tem poucos atletas, né? No ranking mundial, conforme vai crescendo, vai aumentando. E aí a gente ficou de fora do Rio. Depois teve uma mudança na classificação, as classificações mudaram um pouco, então a classe dele, que era PT3, passou a ser PTS4, misturou algumas deficiências, mudou um pouco a dinâmica, entraram pessoas amputadas abaixo do joelho, antes era todo mundo igual a ele, só amputação de braço. Mas enfim, aí continuou. Então ali eu comecei a me envolver. E aí eu me ofereci voluntariamente para acompanhar as competições com a equipe. Para dar um suporte técnico, eu falei, pagando as despesas, eu vou junto auxiliar nesse fluxo de prova, preparo, pré-prova, sabe? Porque começou a ter muito atleta surgindo e aí é uma logística cansativa as viagens, sabe? O pessoal fala assim, você viaja bastante, mas é muito desgastante. Só quem viaja sabe. E pensa no paratriatlon, que tu tem que levar uma cadeirante, como a Jéssica, tem que levar uma handbike, uma cadeira de corrida, um case de rodas. O volume de equipamento nosso é muito grande e assim, eles precisam de ajuda, né? Tu carregar uma mala e um case, ok, eles se viram super bem, se tu soltar eles aí, eles são extremamente autônomos, mas assim, como é que um cadeirante vai carregar uma handbike, um case de rodas e uma cadeira de corrida e sua mala, né? É muito difícil, né? Fora toda a dinâmica de prova. Eu me ofereci lá em 2017 a contribuir voluntariamente, fui me envolvendo mais, assim, fui conhecendo a dinâmica da confederação e os processos e ajudando o Rivaldo, que é a liderança que a gente ainda tem nessa área. E aí foi dando certo, assim, fui contribuindo, fui dando sugestões de melhorias, até Tóquio, quando eu fui como chefe, como técnico, né? Em Tóquio eu participei, daí o Jorge entrou nos jogos, entrou Carlinhos, entrou Ronan e entrou a Jéssica. A gente teve 4 em Tóquio. Aí participei como técnico lá de Tóquio, depois a confederação me convidou para ser coordenador da modalidade, né? Coordenador técnico, para ajudar nos processos mais administrativos e de planejamento. Coisa que eu já fazia, mas não oficialmente, né? E aí no ciclo para Paris, o Rivaldo precisou se afastar um pouco, porque ele tem uma outra função no trabalho dele, e aí o Virgílio, que era o diretor-geral na época, me convidou para assumir como gerente técnico da modalidade. Daí eu falei, tranquilo, desde que o Rivaldo continue, tamo junto, porque o Rivaldo é a entidade, o cara fundou o CPB, ele conhece todo mundo do paradesporto mundial praticamente, desde o presidente do IPC, que ele pode ligar pro cara. Eu falei, Virgílio, só não dá para tirar o Rivaldo, porque eu não conheço ninguém, né? Se eu precisar falar com alguém, eu tenho que falar com é melhor o Rivaldo. E até para eu ir aprendendo, assim. Sim. Então foi uma transição bem bacana. Aí comecei a conhecer o CPB, estrutura, a parte administrativa, me envolver. Aí fui para Paris como chefe de delegação. Também foi uma experiência muito legal. E aí continuei como gerente da modalidade. Agora, aí quando teve a mudança da gestão recentemente, aí acaba mudando, algumas pessoas saem, outras continuam. Sempre que tem uma nova, um novo conselho, acaba tendo visões e modelos de trabalho diferentes. A base se mantém a mesma. E aí o Sandro, que é uma pessoa que eu conheço também lá desde 2000 e tanto, que é de Santa Catarina, vi ele começar a fazer as provas lá em Santa Catarina, as primeiras provinhas de aquátlon que ele organizava, eu participava. Aí eu fui contribuindo com a parte do Olímpico, né, no começo da gestão ali, ano passado, 2025, ajudando. A Elinay entrou na equipe como diretora técnica, né, foi convidada, é uma pessoa extremamente competente, e eu conheço ela desde a adolescência, porque quando a mãe dela que fazia as provas, lá em Santa Catarina, ela estava sempre envolvida fazendo alguma coisa, arbitrando, entregando kit.
Depois ela fez faculdade na UDESC, ela entrou um ano depois de mim, foi minha caloura, um semestre. E eu nunca tinha trabalhado com ela, por mais que a gente se conhecesse e convivesse, ela, né, seguiu carreira acadêmica, hoje ela é doutora, tem doutorado, foi professora acadêmica, sempre se envolveu com a área de educação da mulher no COB, na confederação, mas a gente nunca tinha trabalhado juntos. Daí, nessa mudança, ela foi convidada a ser diretora técnica, a gente começou, aí eu falei, não, eu te ajudo aqui, porque a pessoa nova, numa função nova, sem o conhecimento de dentro, o que é muito peculiar, porque uma confederação é muito peculiar, né? Não é uma federação com dinheiro, uma confederação, ela funciona muito como uma empresa de capital aberto, assim, a gente tem um conselho, a gente tem toda uma ordem de governança, a gente utiliza muito recurso público, então tem que ter um controle e uma prestação de conta muito bem organizada. Os planos de trabalho têm que ser muito bem elaborados e são extremamente burocráticos, e quem faz isso é o diretor, é o coordenador, né? Então, para os atletas estarem aqui hospedados hoje nesse hotel, esperando a competição, sabe, isso começou há 3, 4 meses atrás e é uma papelada imensa. E aí a gente começou a trabalhar junto e deu super certo, assim, aí, né, ajudei bastante ela nessa parte de aprendizagem, assim, até para a gente melhorar a equipe. Depois entrou a Bruna, que também está com vocês, né, que ela entrou por uma outra via, né, ela foi guia da Letícia há um tempo, e ali já deu para ver, assim, uma pessoa de muita iniciativa, né, de muita paixão pelo triatlon, assim, né, faz e quer fazer as coisas darem certo, mesmo não tendo todos os recursos. E é o tipo de atitude que uma confederação exige, porque por mais que pareça, a gente não tem todos os recursos, a gente não tem todos os recursos para estar aqui, a gente fez de tudo para dar certo para vocês estarem aqui cobrindo o evento, porque a gente sabe que é importante o evento aparecer, não adianta a gente fazer tudo isso aqui. Ninguém vê. E ninguém vê, né? Que foi o que aconteceu ano passado em Florianópolis. A gente fez um evento legal lá, mas a gente não teve tempo e equipe e estrutura para trabalhar essa parte de comunicar. Então acaba que fica desconhecido, né? E aí o Sandro me convidou para assumir a direção, um desafio bem grande, assim, porque eu sou muito da área técnica, minha formação, né? Não tenho formação de gestor. Fiz um curso de gestão esportiva do COB, que o Instituto Brasil Olímpico tem um curso de gestão, e também é muito por acaso, né? Porque ali em 2020, eu comecei em 2024. Não, comecei em 2023, acho, o curso. Eu tava lá pensando na vida, assim, tipo, o que eu vou fazer, né? Eu tinha meus outros projetos, assessoria, eu tinha um produto digital aí que eu me dediquei durante um tempo, assim, que foi um grande aprendizado para mim. E aí eu tava pensando assim, o que eu ia mudar. Daí eu mandei uma mensagem pro Vigílio, perguntei, Vigílio, como é que é para participar do CAGE? O CAGE é o Curso Avançado de Gestão do Esporte, do COB. E é por indicação das confederações. E eu sabia que existia, entrei lá, li o portfólio, e aí perguntei para ele falou, se tu quiser fazer, a gente te indica, vai abrir as inscrições, quando abrir as inscrições a gente te indica. Eu falei, beleza, vou pensar aqui. E aí não deu uma semana, por coincidência, abriu as inscrições. E aí ele me indicou, e foi bacana, assim, porque também foi um divisor de águas. É um curso que tu entra lá e são pessoas muito semelhantes ao que tu faz, sabe? São pessoas das confederações, diferentes, não é exclusivo de diretor ou qualquer pessoa, assim, a confederação pode indicar, desde que trabalhe na confederação. Então, a minha turma tinha uns 40 alunos de quase todas as confederações do Brasil, desde presidente de confederação até alguém que trabalha numa área, um analista, um técnico, vários níveis de conhecimento diferente, e todo mundo com os mesmos problemas, entendeu? E até ontem, conversando com a Bruna, eu falei, e com a Elina, eu falei, o legal desse curso é que hoje, se eu saio para conversar com qualquer pessoa, eu não consigo conversar sobre a realidade da confederação, porque é um nicho tão nicho, que se eu não falo com alguém de uma outra confederação, não existe uma troca assim tão profunda. E o CAGE dá isso pra gente, assim. A gente precisa cumprir as apresentações, os estudos, é um modelo bem bacana, em cima de estudos de caso. Então, tem as disciplinas lá, gestão financeira, gestão de recursos humanos, planejamento estratégico,
E para cada uma delas, eu tenho que pegar um problema da confederação e apresentar uma solução, baseado no conhecimento. E eu tenho que apresentar e eu tenho que defender. Então, todo módulo presencial, e tem parte online que tu estuda, pega o material, faz o estudo de caso, o professor vai orientando, aí tu tem um orientador para o TCC. E todo o encontro presencial, tu tem mais aulas presenciais, é uma semana aqui no Rio de Janeiro, e a maior parte do tempo é tu defendendo o teu estudo de caso, todo mundo assistindo a tua defesa, e uma banca avaliando e te dando orientações e sugestões. Então é assim, tu aprende demais porque tu tem que assistir todos os estudos de caso, tu vê diferentes problemas ou problemas semelhantes ao teu com diferentes soluções, e aí tu, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu posso melhorar. Legal, cara. E aí é um negócio tão intenso e tu começa a conversar com o pessoal, daí o pessoal vem, e aí tu ajuda um te ajuda. Hoje a gente tem um grupo no WhatsApp, a galera trocando, fica pra sempre, né? Então assim, eu preciso disso, preciso daquilo, alguém viu como é que faz isso? Só dividir nos problemas. Exatamente. E aí foi um grande divisor de águas. Aí eu vi que eu tinha uma certa afinidade, assim, no sentido de gostar dessa parte de gestão. Falei, não, acho que aqui eu posso contribuir com as minhas habilidades. Por mais que eu não tenha estudado, acho que eu consigo me envolver e melhorar os processos e tal. Então foi assim, deu um salto no meu desenvolvimento pessoal, assim, e foi muito por acaso também. Um dia eu estava sentado em casa e falei, o que eu vou fazer da vida agora? Aí, porque fica aquela coisa, né, pós-pandemia, as coisas meio incertas, né, tipo, a assessoria tinha dado uma murchada, e aí eu vi que eu não tinha mais, eu tinha uma assessoria de corrida e comecei em 2004, cheguei a ter, sei lá, para Santa Catarina um número expressivo, 200, 300 alunos, mais de 5 mil pessoas passaram pela minha assessoria, assim, ajudei a começar a correr e tal. Mas essa rotina de monta tenda, vai pra competição, sabe? Eu já fazia isso há 20 anos, uma galera chegando cheia de energia e eu, cara, 20 anos. Aí deixou do diferencial ser aquilo que sempre foi para mim o diferencial, que é o treinamento, passou a ser, às vezes, ter uma massagem, ter virou uma feira, né? Igual a pessoa briga, sabe? E por mais que eu gostasse de ser criativo nessa parte, já estava cansado. Aí veio a pandemia, em casa foi a deixa. Falei, não, acho que continuei só prescrevendo o treino para quem me aguentava. Eu brinquei assim, a galera foi saindo, falei, gente, eu não volto pro presencial, vou continuar com online. Quem quiser continuar, não vou abandonar. E fui passando durante um bom tempo essa transição. Daí agora, quando eu entrei nessa parte da direção, aí eu falei com os últimos alunos, falei, galera, agora eu vou focar aqui nesse trabalho. Uma nova fase aí da vida profissional. Mas gosto muito de treinamento, de ferramenta, de recurso. Trabalho com Training Peaks desde sempre gostei de estudar, pesquisar essa área, mas são fases e momentos aí, né? Total. Bom, pra gente indo pro final aqui também, Ivan, a gente tem um quadro que é o Momento Z2, que é o momento que você achou que tudo ia dar errado na sua vida, mas alguma coisa te deu energia e esse momento deu certo. Lembra aí de alguma coisa pra gente deixar registrado? Putz. Pode ser na vida pessoal, profissional, no esporte, alguma lembrança que você tenha. Cara, eu acho que, assim, o momento Z2, não vou dizer que assim, é uma coisa que eu achava que ia dar errado, mas ali pós-pandemia, esse relato que eu fiz agora, foi um momento que eu pude parar e olhar e ter coragem de mudar, porque é difícil, né? Tu tem um fluxo de caixa da tua assessoria que te mantém, então, tá entrando dinheiro, tu tá acomodado, tu tem que arriscar. E daí veio a pandemia que obrigou, eu tinha um estúdio de treinamento funcional também, fechei ele porque não valia a pena continuar, né? O incentivo para o microempresário foi zero na pandemia, na verdade tive que assumir todas as responsabilidades, todos os riscos e basicamente falei, não funciona para mim, não quero isso para mim. E comecei a empreender no digital com 2 amigos, comecei a criar um infoproduto porque antes disso, eu estudei muito sobre alimentação cetogênica, eu tive que mudar a minha forma de se alimentar, de se relacionar com o alimento, a parte metabólica, porque eu não estava legal.
E aí o que eu usei para mim funcionou muito bem. Aí com um amigo que por coincidência eu estava distante, estava na mesma trilha, e a gente começou a empreender no digital só com isso. Um infoproduto de adaptação cetogênica para atletas e pessoas que queriam melhorar seu metabolismo, sua saúde. E aí aprendi muito com esse projeto durante 2 anos. Assim, tive um mentor que foi o Dani, que era um dos nossos sócios, que é um cara que veio das corporações aí e ensinou a trabalhar de verdade, assim. Quem está no digital sabe que o negócio é bruto, assim. Isso deu uma energia e virou a minha chave de ser produtivo. Aí eu aprendi com essa crise das minhas empresas que, cara, eu não trabalhava de verdade. Com ele ali, nesse produto, eu aprendi que a nossa produtividade ela pode ser muito maior sem custar a nossa vida, a nossa saúde. Assim, pode ser, tem ferramentas. Então, isso foi uma grande virada. O que eu aprendi ali, em 2 anos, comecei a aplicar em todos os aspectos da minha vida, tudo mudou, assim. E aí o pessoal brinca até, pergunta para mim, ô Ivan, quantas horas tu tem no teu dia, né? Porque eu tô... E eu acho que soma muito, né? Eu consigo hoje, de certa forma, dirigir o trabalho porque eu tô sempre ligado, mas não é algo que me desgasta, não é um burnout, assim. Pô, se alguém não conseguiu fazer uma entrega, eu vou lá, eu me junto, faço a entrega, eu tô aqui, produzo, tento ensinar, tento aprender. E assim, então esse é o momento Z2 que eu tive, sem dúvida nenhuma. Legal, show de bola, registrado. E bom, você que está em casa aí, se quiser conhecer os produtos da Z2, tem um QR Code aqui na tela também, se é direcionado lá para o site deles, tem o nosso cupom Sistema Z2, 10% de desconto em todos os produtos. Você que vai correr 25 km hoje à tarde, a gente está num papo muito cabeça aqui, sério, com o executivo, mas, pô, a gente vai correr hoje aqui... 25. E aí tem que trazer, né? O que você trouxe? Trouxe um gelzinho de carboidrato, trouxe o Power Powder. Eu tô rindo porque a gente vai ter que ir hoje, sexta-feira. Já deixei gelando. 5 da tarde. Você acha que vai dar bom? Vai. Vai ter que dar. É o único jeito que tem. Tem tempo para acabar os 25? Não. Vai embora. Pode fazer em 4 horas. Vai na lagoa, dá uma volta, anda aqui na Dá para ir aqui até São Conrado. É verdade, dá para ir, voltar. Dá pra fazer a meia do Rio, tá no meio do caminho dela. Verdade. Isso aí, então, ó, Sistema Z2, utiliza lá no site deles. Isso aí. E vocês viram ao longo aí do episódio também, a Oakley está com a gente, então lembrar aí que não só da importância, né, de você se proteger contra o sol, é claro que a gente usa Oakley já antes de ser parceiro deles, mas é importante você se proteger com óculos de qualidade, igual quando você passa filtro solar para proteger a pele, proteger também quando você fica muito exposto ao sol, contra a catarata precoce, que a gente aprendeu, né, que tem que proteger. Então tem aqui os modelos que a gente gosta de usar no QR Code para você conhecer mais da Oakley. O pessoal do triatlon já está mais adaptado, né? Porque usa com proteção também, né? Então Sim. Acho que o pessoal do ciclismo e triatlon é meio mais corrida, assim, tem bastante marca entrando no mercado, Só tá usando mais. Mas acho que aos poucos a gente vai criando essa tendência de se proteger também, né? E tem a Ticket Sports também, né, que está com a gente aí. É a maior tiqueteira da América Latina, mais de 11 países. Se é 11 é o quê? 12, né? Esses dias o Guga que falou isso uma vez que a gente gravou com ele, o Guga Politi, ele falou, cara... E aí eu falei que, pô, se é mais de 11 é 12, São 12. Né? Aí ele falou, você lembrou do que eu falei para você, para falar pro Thiago. Ficou registrado. Mas bom, se você quiser conhecer também a Ticket Sports, tem o QR Code deles aqui. Com certeza você já passou pelo site deles, que eles fazem várias inscrições de prova, né? A plataforma aí de várias inscrições de prova, mas não é só isso, né, Fabião? Como eles têm muitas inscrições que passam pelo site deles, de triatlon, de corrida, de todas as modalidades, eles também fazem estudos, estatística, então você que tem interesse aí, ou você é um organizador de evento e quer saber mais sobre determinada modalidade, os perfis, como é que eles pagam, se parcela, tem todas essas informações. Kit, agora lançou o dia melhor para vender inscrição. Lançou material dos pipocas, né? Dos pipocas. Então eles fazem várias pesquisas e divulgam isso para a comunidade toda. Então entra lá e confere todos os materiais que a Ticket Sport disponibiliza para vocês. Muito bem. É isso por hoje, Fabião?
Muito legal, cara. Gostei de conhecer mais aí sua história. Eu tinha ouvido já um episódio seu com o Gabriel lá no Mundo Tri, muito legal. Aí acho que a gente hoje conseguimos conhecer um pouquinho mais não só de você, mas do trabalho da CB Tri, do que é uma World Cup. Eu acho que foi bem bacana, cara. Obrigado aí pelo tempo. Reunião, os caras estão cheio de reunião aqui. A gente já começou o dia e falou, ó, tenta gravar cedo, porque daí já mata. Então tá cedinho aqui, conseguimos. Oi, Ivan, obrigado, cara. Se você quiser deixar um recado final pra galera, rede social também aí, tudo, fique à vontade. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de novo, né, de comunicar sobre a confederação e sobre o trabalho de todos lá, né, que é uma equipe grande também, não sou só eu. E fica o convite aí para quem tiver interesse, precisar saber mais sobre o triatlon, sobre o alto rendimento, ou seja, amadores, é só procurar a gente aí, né? O Triatlon Brasil, ali é o nosso canal principal de contato. Show de bola. Bom, para você que acompanhou até agora no YouTube, não esquece de se inscrever no canal, deixa o like, comenta, compartilha com os amigos. No Spotify também, segue a gente, classifica 5 estrelas, deixe seu comentário. E no Instagram, a gente está lá como @STEMesportes, Tica Amura, Fábio Bessa, Triatlon Brasil, né, o Instagram. Triatlon Brasil. Boa. Até o próximo episódio. Tchau. Valeu.